Olá, eu me chamo Roberta Pedroso, sou assessora técnica da gestão APME e hoje temos a honra de receber o Dr. Samir Caetano Martins, que é advogado, ele é professor universitário, atuante em diversas instituições no país e ele também é assessor da ANS. Obrigada, Dr. Samir, por vir até aqui nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a RN 424. Eu que te agradeço a oportunidade, Roberto. Então, nós recebemos algumas perguntas do pessoal e a gente vai perguntar para o Dr. Samir para ele acrescentar suas informações dentro desse webinar. Começando então pela Cíntia Suzano, do Rio de Janeiro, que pergunta: quando realizar uma junta médica? A junta médica ela tem o objetivo de solucionar divergências técnico-assistenciais sobre a indicação do procedimento, né? Então, mais importante do que você saber quando instaurar a junta médica é saber quando não é necessário ou não é permitido instaurar a junta médica, né? Basicamente, existe uma situação que não é permitido, existe uma situação que não é necessária. Quando não é permitido instaurar a junta médica? Em situações de urgência e emergência. Porque o procedimento da junta médica ele demanda um tempo que o atendimento de urgência e emergência não comporta esperar. Então, em situações de urgência e emergência, não é possível instaurar a junta médica. E quando não é necessário instaurar a junta médica? Nas situações em que o procedimento não tem cobertura. Ou não tem cobertura porque o procedimento não é previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, ou não tem cobertura porque o procedimento não tem previsão no contrato entre a operadora e o contratante, né? Pode ser que o contrato ele preveja a cobertura de procedimentos que não constem do rol. Por isso que é importante olhar não apenas o rol da ANS, mas as disposições contratuais para ver se há uma cobertura para além do rol. Então, basicamente, essas duas situações de não cabimento da junta: urgência e emergência e não previsão no rol ou no contrato, né? E aí a gente tem desdobramentos em função disso, como, por exemplo, órteses, próteses e materiais especiais que não têm um registro na Anvisa. Tudo nesse sentido de não haver previsão no rol da ANS, né, que em 2019 é previsto na Resolução Normativa 428 e é periodicamente atualizado, né? Agora, fora isso, em qualquer situação em que haja divergência sobre a indicação do procedimento, aí deve ser instaurada a junta médica, né? Então é preciso a gente contextualizar o cabimento da junta médica da seguinte forma: se a operadora exige autorização prévia para liberar o procedimento, isso significa que a operadora vai examinar se aquele procedimento tem cobertura ou não. Na hora de examinar se o procedimento tem cobertura ou não, uma das coisas que a operadora pode considerar é se há indicação para a realização daquele procedimento ou não, indicação médica ou indicação da parte do cirurgião dentista, conforme profissional de saúde, né, a área envolvida. E aí, a operadora não pode simplesmente discordar da indicação do médico assistente, imaginando o procedimento médico, e negar a cobertura de pronto. Ela precisa qualificar essa avaliação sobre o não cabimento daquela indicação para o procedimento, instaurando a junta médica. Ou seja, escolhendo, de preferência de comum acordo com o médico assistente, mas se o comum acordo não for possível, escolhendo dentro da lista de possibilidades que o operador oferece para o médico assistente, um médico desempatador que vai oferecer o parecer que vai solucionar essa divergência. E essa divergência pode ser não só de procedimento, né, doutor? Pode ser também de um medicamento em nível ambulatorial, exame, alguma consulta. Sim, isso é importante, né? Qualquer procedimento ou medicamento que a operadora se veja obrigada a cobrir por força do rol, por força do contrato, é possível a operadora discutir a indicação da sua utilização para aquele paciente. Então, não apenas procedimentos médicos, mas também aplicação de medicamentos, consultas, né, procedimentos vistos de uma forma mais geral. Tá joia. A Rita Santos, do Rio de Janeiro, pergunta: como o judiciário vê a junta médica? A junta médica, por ser uma possibilidade de qualificar o posicionamento da operadora, num conflito de interesses entre a operadora
e o beneficiário, ela acaba funcionando como um mecanismo tendente a pacificar esse conflito de interesses entre o beneficiário, que no caso acaba sendo representado de uma certa forma pelo médico assistente, e a operadora. Então, como se procura superar esse conflito de interesses de uma maneira racional, de uma maneira criteriosa, que é pela avaliação do caso por um desempatador, esse procedimento tende a contribuir para a pacificação de conflitos e, portanto, ele tende a ser visto de maneira positiva pelo Poder Judiciário, né? Que é menos um conflito que tende a ser levado ao Judiciário para a solução. A Renata de Curitiba pergunta o seguinte: para a ANS, o médico desempatador, ele precisa ser exatamente o médico da especialidade do procedimento solicitado? Isso é importante, né? O desempatador, ele precisa ser um médico da especialidade apta à realização do procedimento. Isso é fundamental, né? Então, não necessariamente ele vai ser da mesma especialidade do médico assistente que solicitou o procedimento, defende a indicação, mas é preciso que ele seja de uma especialidade apta à realização do procedimento. Isso é definido em resolução específica do Conselho Federal de Medicina, no caso do procedimento médico, ou do Conselho Federal de Odontologia, no caso de procedimento odontológico. Acho que isso às vezes gera muitas dúvidas, porque tem especialidades ou áreas de atuação que não são reconhecidas ainda, subespecialidades, né? Sim. Então acaba gerando dúvida em quem decidir que vai participar da junta e que poderá ser um desempatador. Sim, por isso que você deve sempre consultar as resoluções dos conselhos para se posicionar de maneira clara sobre quem é o profissional indicado. A Mara, ela pergunta: o beneficiário ou responsável do legal deverá participar da junta médica obrigatoriamente em alguma circunstância? A junta médica, ela tem duas modalidades, ou seja, há duas formas possíveis de se realizar a junta médica, que são previstas lá na Resolução Normativa 424 de 2017 da ANS. A junta médica, ela pode ser presencial ou à distância. Quem vai definir se a junta médica vai ser presencial ou à distância é o médico desempatador. Então, uma vez que o médico desempatador é escolhido, vai caber a ele avaliar se a documentação que ele tem em mãos é suficiente para ele formar o parecer dele e vai caber a ele definir se é necessário examinar o paciente. Se for necessário examinar o paciente, aí a junta terá que ser presencial, né? Então, nessa situação em que o médico desempatador entende que é necessário examinar o paciente, a junta presencial, aí o comparecimento do paciente com o seu representante legal vai ser preciso. Okay? E em que situações o paciente vai se fazer acompanhar por alguém? Nos casos de paciente menor de 18 anos, no caso do paciente idoso, a partir de 60 anos, e no caso do paciente portador de deficiência. Então, quando não se enquadra nessas situações, o paciente ele é responsável por si, né? A gente sempre Sim. tem que contar com o paciente nas notificações, em todo o processo da junta médica. Exato. O Sérgio de São Paulo, ele pergunta: materiais off-label ou eventos fora do anexo 1 da RN 428 tem possibilidade de regulação positiva frente à indicação científica? Perceba, você não é obrigado a estar à junta médica em situações em que não há cobertura. Em que situações não há cobertura? O procedimento está fora do rol, ou o procedimento, tendo previsão no rol, ele, não tendo previsão no rol, ele tem previsão no contrato. Por alguma razão, a operadora decide garantir a cobertura, ajustando com o contratante para além do previsto no rol. Em situações em que não há previsão no rol, não há previsão no contrato, a junta médica não precisa ser instaurada. Simplesmente a operadora pode negar porque não há cobertura contratual. Não é uma discussão sobre a indicação para a realização do procedimento. Só se discute a indicação para a realização de procedimentos cobertos. Agora, se a operadora se expõe a instaurar a junta médica, mesmo numa situação assim, que não há cobertura pelo rol ou de qualquer forma pelo contrato, é importante que ela tenha consciência de que aquilo que for definido pelo médico desempatador terá que ser acatado pela operadora. Então ela deve ter esse cuidado
ao decidir se vai instaurar ou não uma junta médica em situações em que não seria necessário instaurar. Então, se o desempatador ele der como favorável aquele procedimento e materiais, então automaticamente a operadora vai ter que cobrir mesmo que não tenha cobertura no rol. Automaticamente a operadora vai ter que cobrir, porque uma vez que ela opte por instaurar a junta, isso significa que ela assume que ela deve cobrir em tese o procedimento se ele tiver indicação. Arabi, de Minas Gerais, pergunta: estamos com dificuldade em estabelecer o processo para a realização da junta médica, considerando os prazos previstos na RN 259 e 395. Muitas vezes optamos pela negociação com o prestador e médico assistente e, ao final, quando não obtemos êxito, não há mais viabilidade para a instalação de junta médica. Como o mercado tem conduzido? Isso é muito importante. O mercado ele tem procurado dosar esse timing entre tentar a conciliação com o médico assistente e executar o procedimento da junta, né? A junta, ela é de certa forma uma corrida contra o tempo. Por quê? A operadora tem que observar os prazos máximos de garantia de atendimento, que são previstos na Resolução Normativa 259. Então, por exemplo, no caso de uma internação eletiva, de um procedimento de alta complexidade, que são as situações mais comuns de junta, esse prazo é de 21 dias úteis. O prazo de 21 dias úteis, ele é contado da solicitação até a efetiva realização do procedimento. Ou seja, não é nem a operadora só autorizar o procedimento, é efetivamente o procedimento ser realizado. Então, a operadora, quando ela decide primeiro buscar o consenso com o médico, que é possível, para só depois iniciar a junta, ela tem que considerar que ela está tendo que trabalhar com 3 problemas diferentes. O problema de concluir a tentativa de conciliação com o médico assistente, o problema de concluir a junta, e se o desempatador entender que alguma cobertura deve ser dada, o problema de garantir o efetivo atendimento dentro do prazo máximo de garantia de atendimento. Então, quanto mais tempo a operadora investe buscando a conciliação, que é desejável, que é possível, né, menos tempo ela dispõe para seguir com as etapas subsequentes. Então, ela sempre tem que ter isso em mente ao pensar em quanto tempo ela vai investir na busca de conciliação com o médico assistente, para que depois não falte tempo para ela executar o procedimento da junta e, principalmente, para ela garantir a cobertura ao beneficiário, caso o médico assistente entenda que essa cobertura é necessária. Fernando Lopes, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele encontra dificuldade de finalizar a divergência médica quando o médico assistente não concorda com o laudo da divergência e informa que não irá realizar o procedimento. Como agir nessas situações? Veja, o objetivo do procedimento da junta médica não é impor ao médico assistente realizar o procedimento de uma determinada maneira, né? Você tem que respeitar a autonomia do ato médico. Então, o médico assistente ele vai realizar o procedimento se ele entender que é possível, né? Se ele não se convence de que é possível realizar o procedimento da forma como o médico desempatador apontou que deve ser realizado, né, o médico assistente tem toda a liberdade de se recusar a executar o procedimento daquela maneira, né? Agora, a conclusão da junta médica, ela resguardará a operadora por uma negativa de cobertura em relação ao procedimento tal qual pedido pelo médico assistente. Então, o procedimento da junta médica, ele tem o objetivo de legitimar a negativa de cobertura da operadora caso ela se mostre procedente, inteiramente procedente ou procedente em parte. Perfeito? E de pacificar um conflito de interesses entre beneficiário e operadora, caso o procedimento seja entendido como necessário, tal qual pedido pelo médico assistente, lá ao final, por parte do médico desempatador. Agora, de maneira alguma, a conclusão da junta é uma imposição ao médico assistente de agir de uma determinada maneira. A junta, ela não vincula o médico assistente. A junta, ela vincula a operadora. E o desempatador não necessariamente vai ser o médico do paciente, né? Muitas operadoras têm essa dúvida, que acham que o desempatador é que vai virar o médico assistente do paciente, mas isso não, de maneira não alguma, é regra. de maneira alguma. O que a operadora terá que garantir é um profissional apto a executar o procedimento que o médico desempatador aponta. Mas o
papel do médico desempatador não é fazer o procedimento que se entende correto, que se entende adequado. O papel dele é apenas solucionar a divergência. E aí vai caber à operadora indicar um outro médico para realizar o procedimento que se entendeu como adequado, caso o médico assistente não acate o posicionamento do médico desempatador. A Ana, do Rio de Janeiro, pergunta: uma vez instaurada a junta médica, se o desempatador solicitar exames complementares e a operadora não conseguir o contato com o beneficiário dentro da pausa dos 3 dias, o processo é descontinuado e deverá ser feito tudo novamente? O procedimento da junta médica ele é extremamente formal. Então a operadora ela precisa respeitar o prazo máximo da garantia de atendimento para concluir o procedimento de junta médica e para garantir o atendimento, caso ele se entenda necessário. E esse prazo máximo de garantia de atendimento, ele só é suspenso em situações em que é necessário realizar um exame complementar ou na situação em que há uma junta presencial e há uma ausência comunicada do beneficiário. A Resolução Normativa 424, ela não prevê a hipótese de o beneficiário não ser localizado para realizar esse exame complementar. Então é preciso que se tenha clareza de que não há uma previsão explícita na RN 424 na qual a operadora possa se apegar para dizer que o procedimento da junta médica foi suspenso ou se encerrou ali. Agora, isso não significa que a operadora também seja refém da não adesão do beneficiário a um procedimento que é a realização do exame complementar necessário para a conclusão da junta. Todas as partes envolvidas, elas têm um dever de colaboração para o desfecho da junta médica. Então, é papel do beneficiário realizar o exame complementar. Na medida em que ele, ou porque naquele momento não lhe é conveniente, ou não lhe é cômodo, qualquer razão, ele não executa o exame complementar solicitado pelo médico desempatador, a operadora tem, diante disso, um justo motivo para suspender a continuidade da junta médica até que aquele exame complementar possa ser realizado. Mas é preciso se ter a clareza disso. Ela tem um justo motivo a ser alegado, eventualmente, num processo administrativo sancionador em que se apure a correção da conduta perante a ANS. Ela não terá, para lhe respaldar, um artigo específico da resolução, mas ela terá argumentos. E são argumentos que eu considero bastante plausíveis e que, claro, precisarão ser demonstrados no caso concreto. Porque isso é importante que a operadora e todos os envolvidos nesse processo tenham clareza, né? Num processo administrativo sancionador, que será o local, será a ocasião em que se vai discutir se tudo que foi feito na junta médica está certo ou não, né? O ônus da prova é da operadora. Importante que todos tenham clareza disso. Quando o beneficiário reclama perante a ANS sobre a não garantia de cobertura de um procedimento, a palavra do beneficiário é tomada pela ANS como uma fonte de prova. O beneficiário não é, no processo administrativo sancionador, uma parte. Ele é tratado como uma fonte de informação. Então a ANS vai partir do cenário indicado por aquela fonte de informação que é o beneficiário. A operadora que terá que desconstruir uma visão que pode ser incompleta ou pode ser equivocada, trazendo elementos robustos para comprovar tudo que foi feito no esforço de concluir a junta médica. Então, a operadora, no caso, para fugir a uma punição por negativa de cobertura assistencial, ela terá que provar que tentou o contato com o beneficiário, não conseguiu e que por conta disso não foi possível concluir a junta dentro do prazo esperado. Não é a ANS que vai supor ou correr atrás de provas para chegar a essa conclusão. Caberá à operadora trazer essa prova no processo. Então, por isso que é tão importante a operadora registrar tudo, né? É essencial. As tentativas de contato, as ligações. É essencial. O artigo 21 da Resolução Normativa 424, ele inclusive é explícito quanto a isso. A operadora deverá apresentar toda a documentação referente à junta médica sempre que requisitado pela ANS.
E é importante ter clareza de que, inclusive, a resolução não estipula um prazo para a operadora guardar esses documentos, né? O prazo de prescrição ele é de 5 anos a partir do momento em que a ANS toma ciência da infração. Veja, a ANS pode tomar ciência da infração 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, e ainda assim terá mais 5 anos para concluir pela autuação ou não do operador por uma prática de conduta infrativa. Então veja, o operador deve guardar os documentos, por um longo período. Ok? A Vanessa de São Paulo, ela pergunta: no artigo 3º da RN 424, relata que não se admite a realização de junta médica odontológica na situação de urgência e emergência. A dúvida é, caso o procedimento já tenha sido realizado como urgência, mas possuir todas as evidências de eletivo, podemos abrir a junta médica? No caso, o procedimento vai ser analisado como ele realmente é. Embora ele tenha sido apresentado como se fosse uma situação de urgência e emergência, ele na realidade é um procedimento eletivo. Então, como procedimento eletivo, ele vai ser examinado. O que acontece na prática é que, como houve uma situação de urgência e emergência, não houve o procedimento para autorização prévia, né? Então, o procedimento já foi realizado, o que se vai discutir é se ele vai ser remunerado ou não. Então, na prática, a tendência será esse problema se resolver muito mais numa questão de glosa do que efetivamente numa questão de junta médica, né? Mas é possível sim que se realize o procedimento de junta médica porque o procedimento é eletivo, mas é muito mais factível na prática que isso que se resolva no campo da glosa entre o operador e o prestador do que efetivamente no campo da solução da divergência numa junta médica envolvendo o beneficiário. A Lúcia, do Rio de Janeiro, ela pergunta: após a resposta de negativa do desempatador, o médico assistente entra com uma nova solicitação para o mesmo caso e com os mesmos procedimentos, os mesmos materiais, mesmo histórico da paciente. Podemos aproveitar a resposta do desempatador para uma outra senha, porque a documentação está toda idêntica? Não, isso não é possível. Isso não é possível. A cada nova solicitação do médico assistente, havendo divergência sobre a indicação, é preciso realizar uma nova junta médica. Tá? O que pode acontecer é você verificar que exatamente o mesmo documento foi reapresentado. Aí é claro que, na verdade, você não tem uma nova divergência. Mas se o médico apresenta um novo pedido com outra data, você não pode de antemão supor que aquilo é apenas o mesmo pedido com uma data diferente. Você terá que avaliar aquilo como um novo pedido. Até porque você não sabe qual é o estado de saúde do paciente alguns dias depois. Você não pode simplesmente supor um cenário de simples resistência do médico, simples teimosia dele em solicitar o procedimento e tratar tudo automaticamente. Você precisa, a cada nova solicitação, vendo que é uma nova solicitação, realizar uma nova junta médica e você tenderá a realizar a junta médica com mais facilidade porque aquele problema já é conhecido. Nada impede que, inclusive, o mesmo médico empatador chegue a solucionar essa nova divergência. Mas será preciso repetir todo o procedimento. O Davi, do Rio de Janeiro, pergunta: quando não conseguimos contato com o médico assistente, como procedemos para instaurar a junta médica, visto que temos uma grande preocupação com os prazos? 2 fatores são críticos para serem observados na execução de uma junta médica. Primeiro é a efetiva ciência do médico assistente e do beneficiário sobre a instauração e a conclusão da junta. E havendo junta presencial, a necessidade de realização de exames, sobre a data para a realização de exames e a data para a realização da junta presencial, o exame no paciente, né? Então, a efetiva ciência nas notificações é um fator crítico. E o cumprimento do prazo para a realização da junta, que é o prazo máximo da garantia de atendimento, é outro fator crítico. Com relação às notificações, é preciso que a operadora seja capaz de comprovar à ANS que tanto o médico assistente quanto o beneficiário tiveram efetiva ciência da notificação enviada. Se a operadora não conseguiu, numa primeira tentativa de notificação, obter essa prova
da efetiva ciência, ela deve buscar uma outra forma de notificação que lhe assegure essa prova de efetiva ciência. É importante que se tenha clareza disso. O procedimento da junta médica só será entendido como correto se a operadora conseguir comprovar que agiu corretamente. E esse comprovar que agiu corretamente significa comprovar a efetiva ciência do médico assistente e do beneficiário nas suas notificações. Inclusive quando finaliza a junta médica, né? Quando Inclusive, encaminha a notificação de finalização. Ela encaminha a notificação sobre o parecer do desempatador, quando ela comunica o resultado da junta. Ela tem um prazo de até 2 dias úteis da data de conclusão do parecer para notificar o beneficiário e o médico assistente. Ela não precisa encaminhar o parecer do médico desempatador, ela só precisa notificar o resultado. E caso o beneficiário queira, ele tem o direito de receber o parecer, assim como toda a documentação relativa à junta médica, num prazo de 24 horas, contados do pedido do beneficiário para obtenção desse material. O José, ele já atuou como desempatador de alguns casos de junta médica e ele pergunta: há uma grande dúvida quanto às diretrizes de sociedades médicas, quando são solicitados procedimentos e materiais baseados nas mesmas. Seguir o que está no rol da ANS é o mais correto ou corremos o risco de multa por não cumprimento da orientação das sociedades? A ANS, ela não vai discutir o conteúdo do parecer do desempatador. O que vai importar para a ANS é se a operadora acatou ou não o parecer do desempatador e se o procedimento todo de realização da junta seguiu as formalidades previstas e foi concluído dentro do prazo estabelecido. Então, se o parecer do desempatador considera procedimentos que não têm cobertura no rol ou se não considera, isso é um fator que a ANS não vai olhar. Vai olhar se a operadora acatou a posição do desempatador quanto à indicação médica para procedimentos cobertos. Então, toda a premissa para estabelecer a solução da divergência é se o procedimento é coberto em tese. Então, se o procedimento não tem previsão no rol ou não tem previsão no contrato, ele nem em tese é coberto. Então, a divergência não se coloca. Percebe? Então, a gente volta à questão. Se a operadora, mesmo sabendo que o procedimento não é coberto, decide instaurar a junta, ela se expõe ao risco de ter que cobrir o procedimento, mesmo não sendo coberto. Porque ela, ao instaurar a junta, assumiu a possibilidade de cobrir aquele procedimento. Né? Então, a operadora tem que ter esse cuidado ao decidir instaurar ou não a junta. Não havendo cobertura no rol, não havendo cobertura no contrato, simplesmente não é necessário instaurar a junta. Não é preciso. E com relação ao que o médico desempatador manifesta no seu parecer, veja, ele como médico, eventualmente dirá que um determinado procedimento é o mais adequado para aquela pessoa. Agora, ele dirá aquilo pensando no bem-estar do paciente, independente de questões contratuais ou legais. O que é importante é que ele disponha claramente no parecer se dentro do que é exigido pelo rol da ANS ou dentro do que é exigido para o contrato, há indicação para cobertura ou não há. O que a operadora precisará garantir é a cobertura de procedimentos que estejam exigidos no rol da ANS ou no contrato. O que vem a ser apontado em manuais de especialidades, isso não orientará a conclusão da ANS sobre a necessidade de cobertura ou não. O que orienta a ANS sobre a necessidade de cobertura ou não é tão somente o rol e o contrato. Porque se a operadora quer cobrir tão somente o que o rol da ANS prevê, o contrato dela deve claramente dizer isso. Sob pena dela se expor a ter que cobrir mais coisas. Mas a operadora não precisa cobrir o que o médico desempatador aponta, mesmo que não tenha cobertura contratual legal. Ele só precisa se posicionar com relação à divergência de indicação de procedimentos cobertos. E nisso a operadora terá que acatar o que ele disser. A Roberta, de São Paulo,
fez uma pergunta: se haverá o aumento da judicialização, ou se já houve desde a criação da RN 424? A RN 424 ela veio suprir uma lacuna importante sobre a realização da junta médica. A junta médica é um procedimento previsto para a solução de divergências entre médico assistente e médico auditor da operadora desde 1998, ou seja, desde o ano de criação da Lei 9656, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 1999. Então, sempre existiu a necessidade de realização de junta médica. Agora, como a legislação de saúde suplementar não dizia claramente como se fazer a junta médica, essa é uma regra que não pegou. A partir de 2010, com a Resolução Normativa 211, que é uma resolução que estabelecia o rol de procedimentos, houve a previsão de um dispositivo específico para tratar de divergência sobre indicação de órteses, próteses e materiais especiais. Esse dispositivo foi sendo reproduzido em resoluções normativas sobre róis posteriores. E a cada 2 anos a ANS revisa o rol de procedimentos e adota uma resolução nova com um rol novo. Na verdade, aproveita muito do antigo com algumas alterações. Então, o que acontece? Em 2017, finalmente a ANS, pela Resolução Normativa 424, ela trouxe o procedimento claro sobre como realizar a junta médica. Perceba, não é uma obrigação nova para as operadoras, uma obrigação que sempre existiu, mas a novidade é que agora ela é prevista com precisão, em detalhe, em minúcia, de forma que se possa verificar o que fazer e como fazer. A partir daí, a operadora tem a oportunidade de mostrar para o paciente e mostrar para o médico assistente qual o procedimento indicado para a solução do problema de saúde do paciente. Então, a realização da junta médica, ela é uma ocasião de clarear, é uma ocasião de pacificar a relação entre esses atores envolvidos nesse drama, que é a necessidade de resolver o problema de saúde. Diante disso, a tendência é que haja uma diminuição da judicialização em função da junta médica. O Cristiano de Londrina, Paraná, fala que na RN 424, no artigo 3º, fala que não se admite realização de junta médica em procedimentos ou eventos não previstos nem no rol e nem em contrato. Contudo, se o médico assistente solicita um código que é constante no rol, mas o material ou a medicação para procedimento que não consta no rol, como proceder? No caso, o médico desempatador ele vai avaliar a indicação para o procedimento e para os medicamentos e materiais envolvidos no procedimento. Então pode ser que a divergência ela se instaure não em relação ao procedimento em si, mas aos materiais e medicamentos que vão ser empregados no procedimento. Então é possível que o médico desempatador se pronuncie sobre o não cabimento daqueles materiais e medicamentos para aquele procedimento que sim tem indicação. Doutor Samir, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedor, obrigada por trazer o seu conhecimento para nos trazer mais informações sobre a RN 424. E agradecemos também a todos que participaram e que enviaram as suas perguntas. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Roberto.